Boa noite, pessoal. Está no ar o Blog da Cidadania. Pessoal, o Blog da Cidadania acaba de sofrer uma nova censura também aqui. Olha, isso é uma censura também, só que é uma censura interna. Acaba de sofrer uma censura também no YouTube. Hoje, ao meio-dia, como todos os dias, o Blog da Cidadania faz uma live de 1 hora conversando aqui com vocês. Ao término da live, eu concluo a live e o vídeo some. Mas o pior de tudo isso é que no YouTube, no Facebook, desde a semana retrasada até a semana passada e agora, durante essa semana, o Blog da Cidadania está sendo censurado naquela rede, no Facebook, que hoje a gente sabe a importância do Facebook, porque a partir de 2008, 2009, essa praga chamada Facebook se abateu sobre a humanidade. O que acontece? As pessoas pararam de navegar pela internet e começaram a navegar dentro do Facebook. Então, aqui eu estou numa rede externa ao Facebook, onde tem um público que escapou da ditadura do Facebook e está no YouTube. Quem está no YouTube está em toda a internet. O problema é que uma parte gigantesca do público está prisioneira do Facebook. Eu conto para vocês o seguinte: tem gente que está no Facebook que não sabe que existe algo na internet além do Facebook. É verdade, as pessoas pensam que o Facebook é a internet e não sabe, por exemplo, que existe um site, que existe um blog, que existe que existe outras coisas além do Facebook. Até os vídeos do YouTube postam links no Facebook, a pessoa clica e assiste o vídeo do YouTube dentro do Facebook. Então, o Facebook é um processo, ele criou um processo de imbecilização da sociedade e obrigou, inclusive, todos os veículos, inclusive da grande imprensa, a migrar para lá, para o Facebook, porque quem não está no Facebook não é visto, não é lido. Tanto que quando eles tiram uma página do Facebook, por exemplo, o Blog da Cidadania tem um site que eu criei em 2005, quando surgiu o escândalo do Mensalão. E eu quero contar um pouco da minha história, e hoje eu quero falar de censura. Eu quero falar de um processo muito estranho, porque, inclusive, no YouTube, eu vou chegar ao YouTube, estão acontecendo coisas que não acontecem, coisas de ruim para os canais da esquerda que não acontecem nos outros canais. Não acontecem, por exemplo, com os canais de direita. E isso está acontecendo com os canais de política de esquerda no YouTube. Mas eu vou começar pelo Facebook. Na semana retrasada, no domingo retrasado, não neste, no anterior, eu chego ao Facebook de manhã, no sábado retrasado, eu chego ao Facebook de manhã para conferir. A pessoa que faz plantão na equipe do Blog da Cidadania já tinha me mandado uma mensagem. Assim que eu acordei, um pouco depois das 6 horas da manhã, eu vejo a mensagem da pessoa: olha, está acontecendo um problema no Facebook, a Roberta, que trabalha com a gente. Fui ao YouTube, ao Facebook, e eu encontro lá: vocês estão bloqueados, não podem postar por 24 horas até amanhã, às 7 da manhã. Aí eu não tenho muita habilidade com o Facebook, mas consegui chegar a uma área, porque o Facebook é muito complicado de você mexer. Tem gente que ganha vida entendendo o Facebook.
E eu chego lá ao fim dessa jornada para chegar até onde explicava o que é que estava acontecendo, eu descubro uma desculpa esfarrapada, inaceitável, absurda, de que o Blog da Cidadania tinha sido bloqueado no Facebook porque tinha publicado conteúdo sexual. Gente, conteúdo sexual. O Blog da Cidadania, publicar conteúdo sexual, é um blog de política. Pelo amor de Deus, tá bom que alguns podem fazer analogias entre a política e o sexo, que todos podem imaginar o que seja. Agora, vamos lá, conteúdo sexual explícito, fotos sexuais explícitas. Eu tenho aqui a foto que o Facebook alega que foi a causa, eu vou colocar aqui no celular, a foto que teria sido a causa do bloqueio naquela rede. Vamos olhar aqui, vocês devem estar vendo, deixa eu ver aqui se... aqui, vocês veem a foto que teria sido a causa de bloquearem a gente no Facebook. Uma foto de índios. Na verdade, o único nu, se é que se pode dizer assim, que aparece, é de um menininho. Eu vou colocar de novo aqui para vocês verem. Vocês estão vendo, tem um menininho que tem o pintinho do menininho pequenininho que precisa de um microscópio para ver, e isso é o que ele chama de conteúdo sexual. Isso, pessoal, é balela. Isso é desculpa. Houve, na semana retrasada, o bloqueio de 24 horas. Então, no domingo, pela manhã, voltamos a poder publicar, porque não podia publicar nada, nenhuma vírgula. Se eu quisesse colocar uma vírgula no canal do Blog da Cidadania no Facebook, não era permitido. Um ponto não era permitido. A partir das 7 horas da manhã do dia seguinte, eu pude publicar e trabalhei a semana inteira, notando, inclusive, que houve uma queda muito grande de engajamento nos compartilhamentos e tudo, porque o Blog da Cidadania vinha bombando no Facebook, estava atingindo coisa de 1 milhão de visualizações, com posts com 10 mil, 20 mil compartilhamentos. A gente estava bombando muito forte no Facebook, e, de repente, para tudo por causa dessa foto, alegadamente. Isso é conversa fiada, né? Ninguém vai acreditar que alguém vai confundir isso com conteúdo sexual. É um blog de política. E vão parar totalmente esse site por causa disso. Tudo bem, foram 24 horas, nós chiamos tal, mas ficou por isso mesmo. Daí, chega no último domingo, né? E eu chego pela manhã, antes, inclusive, de a equipe do blog começar a trabalhar, e vejo lá, bloqueio de 1 semana. Nós estamos bloqueados no Facebook até o dia 27 de outubro, às 12h36. Nós estamos bloqueados por 7 dias. E o que é que acontece hoje com o Facebook? E o que é que acontece hoje com os sites e canais da esquerda? Hoje, nós dependemos... quem é? Facebook, o YouTube não, mas os sites. Porque o Blog da Cidadania, ele tem um canal há 2 anos, mas o Blog da Cidadania existe desde 2005. Existe há 14 anos, vai fazer 15 agora, o ano que vem, março. É um dos primeiros sites de política do Brasil. E nós começamos naquele ano, o ano do julgamento do Mensalão, por conta... Eu comecei um blog pessoal por conta do julgamento do Mensalão, que eu gostava de escrever cartas para a coluna de leitores de jornal. E naquele ano, de 2005... surgiu o julgamento do Mensalão e foi a primeira censura que eu sofri na vida. Eu escrevi para os jornais que a imprensa estava tratando
o PT, o Lula, como o governo Lula, como culpados, no caso, o julgamento do mensalão, antes mesmo de haver qualquer investigação. E eu escrevi assim: olha, eu acho um absurdo o que a imprensa está fazendo, porque está condenando antes de ter sequer uma investigação, e já estão dizendo que o Lula é culpado, isso lá em 2005. E eu que tinha um grande espaço, porque modéstia à parte, eu sou pobre, mas sou letrado, entende? Então, eu sei escrever, então eu tinha muito espaço nessas colunas de leitores, meus textos, modéstia à parte, são bem escritos, e eu conseguia publicar direto minhas cartas, aí começou a não sair mais nada meu, porque eu ficava insistindo que a imprensa estava exagerando, e eu sofri censura, fui bloqueado. E na época eu escrevia também no site Observatório da Imprensa, do saudoso Augusto Dines. Eu conhecia até o Augusto Dines pela internet, mas conheci. E conversando com ele, ele disse: olha, você escreve direitinho, né? Por que você não cria um blog? O Ricardo Noblat tem um blog aí, é uma modalidade nova, isso lá em 2005, 14 anos atrás. Blog era uma coisa nova, e você pode, inclusive, ir nos portais, como o UOL, por exemplo, você vai lá, cria um blog. Você tem um site na internet onde todo mundo vai poder te ler. É uma boa alternativa. Ninguém vai ler, mas pelo menos eu desabafo. E criei um blog da cidadania, no UOL, e aí começou a chegar gente, e eu falando o que estava acontecendo, que estavam querendo derrubar o governo Lula, começou a vir gente, um monte de gente, ler, até que, olha, 2 anos depois, isso foi em 2005, em 2007, eu cheguei ao canal, ao site do blog, e escrevi assim: olha, isso é um absurdo o que está acontecendo, a gente tem que protestar contra a imprensa. Eu vou diante da Folha de São Paulo e vou fazer um protesto diante da Folha de São Paulo. Gente, foram 500 pessoas, eu disse no site, no blog da cidadania, lá em 2007, que eu ia para frente da Folha, apareceram 500 pessoas para protestar junto comigo. E ali eu criei o movimento do Sem Mídia, que era uma ONG, para protestar contra a imprensa. Eu tenho uma longa história, que eu não vou cansar vocês com essa história, mas ali eu sofri a primeira censura. Lá por 2008, 2009, surgiu o Facebook, e as pessoas começaram a entrar no Facebook e não saíram mais. Então, as pessoas entravam nos blogs, blog era uma coisa muito popular, aí pararam de entrar, então o blog tinha que colocar o link no Facebook para as pessoas clicarem naquele link e irem para os blogs, mas as pessoas não entram mais nos sites, elas entram no Facebook e elas procuram os links das coisas dentro do Facebook. Muito bem, a gente sofre essa censura agora no Facebook, e não podemos publicar link. Então, o público hoje na internet é assim, ele não vai muito longe. Eu coloco até hoje no Facebook o seguinte: olha, pessoal, a gente está censurado, então você tem que ir no meu perfil pessoal, Eduardo Guimarães, que é facebook.com/eduguim, tudo junto, que é Edu, de Eduardo, Guim de Guimarães, com M de Maria, Eduguim. Então, você põe facebook.com.br/eduguim e você entra no meu perfil pessoal, e lá sim eu consigo colocar link das matérias para o blog da cidadania. Mas é difícil das pessoas fazerem isso, então realmente caiu muito a audiência do site, e só vai retomar, sabe lá Deus como, a partir do dia 27, o próximo domingo, a partir do meio-dia, mas com certeza você fica uma semana fora, a cabeça das pessoas hoje é muito automatizada, então vai demorar um tempo para lembrarem e tal, é tudo muito complicado, essa questão de fazer um site para conseguir audiência, tudo é muito difícil. E o Facebook, ele sabe do efeito que causa, e tudo isso por causa daquela foto que eu mostrei aqui para vocês, pessoal. Então, quer dizer, e isso causa, porque como é que eu sobrevivo fazendo esse trabalho? Vocês sabem que o Sérgio Moro mandou me prender, divulgou no Jornal Nacional, em tudo que é
TV aberta, em tudo que é telejornal, em tudo que é jornal, que eu era parceiro do Lula, que eu obstruí a justiça, que eu avisei o Lula que ele ia ser preso, tal. E eu que tinha uma empresa de comércio exterior, que trabalhava com indústrias, eu tive que fechar meu negócio, porque o Sérgio Moro acabou com o meu negócio. Então, hoje eu vivo de jornalismo, eu vivo de notícia, do site, do Blog da Cidadania, do canal do YouTube, e o que é que paga os sites de esquerda hoje no Brasil? Porque, por exemplo, o governo federal ele tem verbas para anunciar em sites, na internet, em televisões, em rádios. O governo Lula ele dava dinheiro para a direita e para a esquerda. Era assim, ele tinha uma matéria de interesse público, cada coisa tem um nicho. O público, pessoal, eu quero explicar para você, o público, para vocês, o público de um site de política é um público de alto nível e alto poder aquisitivo. O povão, a maioria do povão, quer saber de futebol, de novela. Quem se interessa por política são pessoas letradas, são pessoas com mais instrução formal, né? Então, é um público de alto poder aquisitivo, de classe média, média alta e classe alta, são pessoas que vê lá um celular, algum produto, num anúncio em um blog, por exemplo, ele vai lá e clica e compra mesmo. Tá? Então, vê um livro, vê uma peça de teatro, vê qualquer coisa, vai lá e compra mesmo. Então, a publicidade para sites de política é muito boa, e dá dinheiro para quem publica, dá um dinheiro que dá para, não é uma fortuna, mas dá para você se manter, porque o governo Bolsonaro, ele acabou com a publicidade para sites de esquerda. Hoje, descaradamente, isso é ilegal, ele veta site de esquerda, não sai um centavo da SECOM, porque, por exemplo, se você quer se dirigir a um público de alto poder aquisitivo, de alta instrução, você vai anunciar em site de política, por exemplo, é um ótimo veículo, melhor que a Globo. Né? Porque quem é que assiste TV aberta hoje? É a classe C, D e E. São as classes C, D e E. As classes A e B, e a classe média alta, eles assistem TV a cabo e internet. Ele vai ler blog, ele vai lá ver uma notícia que interessa para o governo federal, para qualquer governo, anunciar na internet, em sites políticos, site que atinge pessoas letradas, pessoas que leem e tal. O que acontece? O governo não deveria poder discriminar, mas ele faz isso. Ele discrimina, então é tudo para sites de esquerda, para canais do YouTube de esquerda, e a gente fica, Deus dará, contando com a publicidade, porém, evidentemente que com mais dinheiro, vocês pegam o antagonista, que não era nada, era um sitezinho qualquer, e hoje está produzindo conteúdo, está produzindo um monte, porque o Bolsonaro soca dinheiro, eles contratam repórteres, eles produzem conteúdo. E para produzir conteúdo é caro. Então, quer dizer, eles já estão sufocando a gente, a direita já está sufocando a gente financeiramente. E agora começa esse negócio de censura absurda, de tirar do ar, de impedir que eu, por exemplo, o Blog da Cidadania, a minha equipe, que tem 5 pessoas trabalhando aí comigo, tá certo? Que ganha salário, que precisa pagar as contas, sem poder publicar links por uma semana. 1/4 do mês do faturamento foi embora. Justamente o final do mês, porque são 7, na verdade não é 1/4 do mês, é 1/4 do mês, 7 dias de bloqueio, do domingo passado até domingo que vem, isso se eles não inventarem mais nada. Ok, Facebook é outra coisa, vamos para o Google, pelo menos tem o Blog da Cidadania, que vai bem, bastante gente assiste, tem publicidade e tal, aí começa o negócio. Você começa a notar que as notificações parece não estão atingindo tanta gente. Daí tudo bem, só acontece com o canal de esquerda. Com o canal de direita, você vai lá, eles estão bombando forte. O canal da esquerda está lá, meio morno, né? Aquela coisa. Mas tudo bem, vamos tocando o barco.
Agora começa... hoje eu faço uma live, 30 minutos não, 1 hora de live eu faço. Terminei a live, eu vou concluir a live. Cadê a live? Eu clico. Se você clicar para encerrar a live, esse conteúdo será perdido. Bom, não é possível. Eu acabei de fazer a live, tem que subir. Clico, some a live. Então, antes de acontecer isso, vocês sabem que eu sempre coloco a live um pouco antes. Eu já faço há muito tempo a live. Eu estou no YouTube há mais de 2 anos, né? O Blog da Cidadania está no YouTube há mais de 2 anos. Eu coloco o vídeo, aciono o vídeo, fica em espera, o chat, as pessoas vão conversando, tal, na espera de que o vídeo comece. E quando chega a hora do vídeo começar, eu clico, né? Eu fico lá no chat conversando com o público e tal. Eu clico, entra o site no ar. A hora que eu clico, trava tudo, eu não consigo publicar. Então, você soma. Geralmente eu ponho as notificações aqui no YouTube, que vai começar uma live, vem um monte de gente, vem mesmo. A gente já está há 2 anos, temos quase 400 mil inscritos aqui, é um canal de porte médio, né? Tem que ir para muita gente. Então, você já nota que não está indo para mais tanta gente, porque não estão chegando as pessoas como antes. Mas isso, como acontece com todo canal de esquerda, porque os canais de direita, você vai lá, eles estão bombando. Então, tem alguma coisa aí. A pessoa chega para mim, não, mas a direita compartilha mais, a direita... Não sei, não acho que era assim, porque não era assim. O que é? A esquerda parou de compartilhar, de repente? Não é possível isso. Então, tem algo muito sério acontecendo, sabe, pessoal? Eu acho que o Brasil está numa situação muito difícil, porque a gente vê que, além da perseguição política, de o governo perseguir obras artísticas, perseguir a cultura, tirar dinheiro da educação, acabar com programas sociais, também está havendo uma perseguição à esquerda na questão da liberdade de expressão. E a gente percebe que esse governo está cada vez mais acuado. Hoje pela manhã eu fiz uma live falando da situação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje, ele é o governo que tem... isso foi a live de hoje cedo, tá? Eu vou repetir um pouco aquilo que eu falei hoje cedo. O governo Bolsonaro, ele tem o menor apoio, base de apoio no Congresso da história do pós-redemocratização. Depois que o Brasil voltou a eleger presidentes em 1989, nunca um presidente eleito, aliás, desde 1985, quando assumiu o primeiro presidente civil, pelo menos, que não foi eleição direta, mas foi o Sarney, não existiu nenhum governo que não tinha apoio no Congresso. Na verdade, o Bolsonaro, ele não tem base de apoio mais. Na verdade, ele não tem mais partido. Então, é um governo que não se sabe como vai se sustentar, e o Bolsonaro falando grosso. Então, aí você começa a ficar preocupado. Porque esse sujeito está falando grosso como? E ele fala grosso com o Congresso. Então, vamos pensar um pouquinho. O que você deduz disso que está acontecendo? Todos os presidentes, eles dependem do Congresso. Vocês viram o que o Congresso fez com a Dilma Rousseff, não é?
Então, seria de pensar que o Bolsonaro tivesse uma diplomacia com o Congresso, e ele está falando grosso, está partindo para cima dos deputados, partindo para cima do seu próprio partido, dizendo que vai sair do partido. E aí, um governo que não tem um partido por trás de si, o que ele pretende? Alguns diriam que ele não está preocupado com o apoio democrático no parlamento. O que significa que ele não está preocupado com o apoio democrático no parlamento? Que ele vai dar um golpe? Percebe? Então, está muito complicado isso, está muito estranho e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o apoio ao Bolsonaro está virando pó na sociedade. Ele tinha 65% de aprovação, não sei como, mas é que está, o Brasil se idiotizou no processo eleitoral do ano passado, é uma loucura, as pessoas perderam a cabeça, perderam o juízo e votaram nesse animal. Aí, o que acontece? Ele começa a governar e aí as pessoas começam a ver, uai, mas eu votei nisso aí, meu Deus, o que eu fiz? Aí todo mundo votou no Amoedo, né? Hoje, se você pegar a quantidade de votos que dizem, de pessoas que dizem ter votado no Amoedo, como é que o Amoedo não ganhou essa eleição? Como é que ele não ficou pelo menos em segundo lugar? Porque todo mundo votou no Amoedo. Votaram no Amoedo uma vírgula, né? Eles votaram no Bolsonaro e estão com vergonha. Evidentemente, só os burros, os muito burros, continuam com aquela história de mito e apoiando, mas hoje você vê que o Datafolha fez uma pesquisa e detectou que hoje essas pessoas que ficam falando mito na internet e defendendo Bolsonaro com unhas e dentes são só 12%. Aí você vai falar, poxa, mas eu falo qualquer coisa sobre o Bolsonaro, vê um monte de gente na internet. Aí então você tinha que ter assistido a Joyce Hasselman ontem no programa Roda Viva, onde ela explicou da onde vem toda essa defesa do Bolsonaro. Você vem aqui no chat do vídeo, você não está vendo, pelo seguinte, porque a senhorita Manuela que trabalha com a gente, está lá limando os bolsominions que vêm aqui para xingar, para ofender, para tumultuar. E principalmente aqueles carinhas que vêm, eu sou de esquerda, mas o seu canal é uma droga, você é um mentiroso, você é um comunista, mas eu sou de esquerda. Esses também estão sendo limados. Então, pessoal, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma segunda onda de ataque e um governo que preocupantemente não parece preocupado com a sua popularidade, porque o que a gente consegue imaginar é que esse governo está com pretensão de dar um golpe. Então, eu estou falando aqui, eu não sei o que vai acontecer, a gente tem que falar enquanto pode, mas esse governo está cheirando a golpe. E aí, o que a gente pode dizer, o que a gente pode imaginar é que se as coisas continuarem no ritmo que estão, o Bolsonaro se liquefazendo, o apoio a ele no Congresso desaparecendo, eu vejo a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, porque vamos e venhamos. Se ele tivesse interesse em governar democraticamente, pessoal, ele ia ficar peitando o Congresso, não é? Ele não ia ficar peitando o Congresso, ele ia tentar se entender. Como é que ele vai governar? Como é que ele vai aprovar alguma coisa se ele não tem nenhum partido para ele? O PSL tem 53 deputados, é uma loucura, porque se formou um grande partido somente centrado na figura de um dos maiores imbecis que a humanidade viu caminhar sobre a Terra. Nunca antes na história deste sistema solar
alguém tão imbecil pisou em algum dos planetas deste sistema solar. Bolsonaro é uma aberração em termos de burrice. O nível de burrice desse sujeito é sobrenatural. Nenhum ser humano consegue ser tão burro, tão idiota. E esse sujeito conseguiu um apoio de uma maioria esmagadora de um país que está mal visto no mundo inteiro por ter um povo tão burro a ponto de eleger alguém como Bolsonaro. Aí você vai me falar, mas os norte-americanos elegeram o Donald Trump. Poxa, Donald Trump, tudo bem, ele é um imbecil, é misógino, é racista, é arrogante, mas ele tem uma obra. O Donald Trump construiu um império. Ele é um grande empresário, um mega empresário, um homem que entende demais daquilo que ele faz. Ele construiu um império gigantesco. O que o Bolsonaro fez em 28 anos dentro do Congresso Nacional? Ele nunca foi convidado para nenhum cargo de relevo na Câmara dos Deputados. Ele nunca fez nada, nunca aprovou um projeto em 28 anos na Câmara dos Deputados. E aí você fala, não, mas todo mundo chama o Bolsonaro de mito. Mito. Mito de quê? O que é que esse sujeito fez para ser um mito? Eu digo, debochou de mulheres, debochou de homossexuais, debochou de negros, debochou de minorias, agrediu os mais fracos, disseminou preconceito, né? E aí vira mito por ser um ignorantão, um valentão de merda, né? Então, você se pergunta, como é que esse sujeito chegou lá? À base de mentiras. Ele montou uma grande indústria de notícias falsas e começou a divulgar essas notícias falsas em uma rede que não tem controle nenhum e que está muito presente na vida das pessoas, que é o WhatsApp, que ele pega cada cidadão individualmente ali e começou a divulgar notícias por ali e venceu a eleição e também surfou no medo. O Bolsonaro, ele ganhou a eleição surfando no medo. A sociedade tinha medo do que estava acontecendo. Tinha medo de perder aquilo que ganhou com os governos do PT. A casa, o carro, o financiamento para o ProUni, para a escola dos filhos de famílias pobres. E aí você começa a ver que o brasileiro ele entrou em desespero e começaram a falar, olha, a solução é o Bolsonaro. O Bolsonaro, é nele que eu vou. Para tentar fazer com que acontecesse um milagre. Então, hoje nós temos essa situação no Brasil de as pessoas estarem acordando e descobrindo o que foi que elas fizeram, descobrindo quem é o Bolsonaro. Isso está acontecendo rapidamente. Alguns vão dizer, mas ele cai, ele dá uma queda, aí fica um tempo sem cair muito, tal, depois dá mais uma queda, não está caindo tão rápido. Como não está caindo tão rápido? Meu amigo, minha amiga, no começo do ano ele tinha 65% de aprovação. As últimas pesquisas dão que ele tem entre 25% e 30% de aprovação. Então, quer dizer, nunca antes na história do pós-redemocratização, de 1989 para cá, um presidente teve tão pouco apoio no primeiro ano de mandato. Nem, acredite se quiser, você que tem um pouco mais de idade, você que é jovem não vai entender, mas o público do Blog da Cidadania é um pouco mais maduro, então todos lembram que o Collor confiscou a poupança, gente. O Bolsonaro tem menos apoio que o Collor, que confiscou a poupança de todo mundo, deixou todo mundo na tanga, e o Bolsonaro está conseguindo ter menos aprovação do que o Collor.
Então, vocês imaginam que a popularidade desse cara está derretendo e ele está aí, dando risada, fazendo arminha, os filhos dele dizendo que são os maiores, enquanto o homem está perdendo a aprovação e o partido dele virou pó, o partido dele virou contra ele. E eles estão aí sorridentes, fazendo arminha, e com essa horda, essa horda de pessoas que vem aí falando mito, não sei o que, não sei o que lá, e xingando, petralha, não sei o que, isso aí, a grande parte, a Joyce Hasselman abriu o jogo ontem no Roda Viva, isso aí, em grande parte, são robôs. Né? Robôs são aqueles que não argumentam, eles entram xingando todo mundo, falam um monte de palavras de ordem, mito, Bolsonaro 2022, petralhas, não sei o quê, aquilo ali são frases programadas que eles soltam. Você vai saber se é robô ou não se você tiver paciência e estômago para dialogar um pouco para aquela pessoa, se você vê que ela responde. Mas se você fala com ela, ela responde com uma frase de efeito, aí você vai ver que é robô. A grande maioria é de robôs. Tem também gente contratada e tem também a inteligência artificial, que são os robôs, né? Eu já falei. Mas, de qualquer forma, o que eu acho preocupante é que o Bolsonaro não parece preocupado em ganhar popularidade, em agradar a sociedade. É grande a corrente que acha que ele planeja um golpe de Estado, planeja, junto com os militares, adiar as eleições de 2022. O ano que vem, nós temos eleição municipal, eleição para prefeito. Do jeito que a coisa está indo para o Bolsonaro, o empobrecimento, a economia está paralisada. Esse ano a gente não vai ter nenhum por cento de crescimento no Brasil. Os empregos que estão dizendo que estão sendo criados são empregos sem registro em carteira e o nível salarial do brasileiro despencou. O salário está desse tamanhinho e o emprego que está criando é sem registro. É um emprego de baixa qualidade, na verdade são bicos que estão sendo criados, não são empregos de verdade, com todos os direitos. E, além disso, a gente sabe, eu andei fazendo uma pesquisa com escritórios de contabilidade, com quem entende, e o que é que está acontecendo? As empresas não estão mais contratando com carteira assinada e muita gente está demitindo sem pagar os direitos. Eu conheço o caso, aconteceu há poucos dias, de uma empresa que mandou 5 funcionários embora e parcelou os salários deles em 4 e 5 vezes. Tudo ilegal, porque não tem mais homologação no Ministério do Trabalho. Então, está vendo um empobrecimento brutal. Aquilo que está acontecendo no Chile, no Equador, na Argentina, em todos esses países aqui da América Latina, agora na Bolívia também está havendo algum problema, mas, sobretudo, o que está acontecendo nesse momento no Chile, aconteceu uns dias atrás no Equador, essa convulsão social vai chegar aqui no Brasil. Isso vai chegar porque, vocês imaginem que o Chile é o país que tem a melhor condição de vida da América do Sul. Eu estava falando na live de hoje cedo, no Brasil, só 50% da população tem esgoto, saneamento básico. Tem vaso sanitário no banheiro, que você puxa a descarga e vai embora. Metade da população não tem descarga, não tem banheiro com encanamento que vai para a rede de esgoto. Tá? Não tem água encanada dentro de casa, metade da população. No Chile, 100% da população tem saneamento básico. Então, aí você imagina um país como esse, com alto nível de escolarização, tudo isso, as pessoas estão achando que está ruim, porque estão com um governo de direita que, como o governo de direitas, os governos de direita que subiram ao poder em toda a América, foi no Equador, foi na Argentina, no Brasil, no Chile, em todos esses países, ascenderam governos de direita
que estão empobrecendo, porque a direita, quando chega ao poder, o negócio dela é tirar do pobre e dar para o rico. É assim, é o Robin Hood e ao contrário. A direita entra, se elege, ela chega lá, tira do pobre e dá para o rico. Ah, não, tem que tirar direito trabalhista para facilitar a contratação. Balela, né, pessoal? Porque nenhum empresário vai contratar empregado só porque é barato. Ele vai contratar se ele estiver precisando. Se ele tiver uma fábrica de janela e precisa de gente para fabricar janela, ele vai contratar. Se ele tem a fábrica de janela e não está vendendo janela, o empregado pode trabalhar de graça que ele não quer lá dentro, porque vai usar a descarga e vai gastar água. Então, isso é bobagem. Não adianta você baratear o salário, tirar os direitos do trabalhador, que ninguém vai contratar um empregado porque ele é barato. Então, na verdade, o que está acontecendo em toda a América do Sul é uma convulsão social, porque a direita vai tirando direitos, vai diminuindo o salário, vai tirando direitos trabalhistas, vai acabando com programas sociais, isso vai criando uma tensão social, uma pressão social muito forte, e aí chega um momento que a panela de pressão explode, é o que está acontecendo no Chile, é o que aconteceu no Equador, e daqui a pouco está acontecendo aqui. Ainda tem gente que ainda está iludida com o Bolsonaro? Tem, é cada vez menos, é bem pouco, mas ainda tem. A hora que cair a ficha dessas pessoas, do que foi que elas elegeram, que elas entenderem, todo mundo entender, aí isso aqui vai explodir. E aí o Bolsonaro não parece disposto a entregar o poder assim, e o grande medo é realmente que o Brasil sofra um grave retrocesso institucional. E esse momento vai chegar, e o que é que nós temos hoje? Canais de esquerda, sites de esquerda, órgãos de imprensa, que pelo menos são de centro ou até de centro-direita, mas estão se unindo à centro-esquerda, pelo menos, para enfrentar a extrema-direita, porque o Bolsonaro ele não é nem de direita. A centro-direita, por exemplo, o PSDB está contra o Bolsonaro. O PSDB de centro-direita está contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a ideologia do Bolsonaro é a ideologia nazista, é a ideologia de Hitler, é uma ideologia que prega o extermínio das minorias, que quer acabar com os direitos de mulheres, de homossexuais, quer segregar negros, é uma coisa terrível, e quer tirar do pobre e dar para o rico. Pessoal, olha, a coisa está muito feia. Eu digo para você que a gente está chegando em um ponto muito complicado, e o que nós temos são espaços como este aqui, como o Blog da Cidadania, e outros, evidentemente, como esse canal e como outros sites como o Blog da Cidadania, que estamos fazendo resistência. Então, eu peço a você, compartilhe essa live, curta a live, inscreva-se no canal do Blog da Cidadania, você ajuda a gente a lutar contra isso que está aí, a gente está lutando, a gente está trabalhando, a gente está sendo atacado, e a gente está lutando, está tentando sobreviver e tentando fazer a resistência a esse movimento. Então, não escute esse pessoal, saiu uma moda aí de bolsominion dizendo, não, eu sou de esquerda e eu sou contra esse canal, sou contra aquilo. Isso é gente de direita tentando enganar você. Não caia nessa. Então, pessoal, eu quero agradecer a atenção que deram ao meu chamado e vamos ficar de olho e vamos pressionar, protestar contra a censura, e a melhor forma que você tem fazendo isso é compartilhar este vídeo e coisas como este vídeo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.